Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e este é o Graça Cast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça. Olá, eu sou a Samara do Filhas da Graça. Vamos começar o Graça Cast, com a série na qual vamos conversar sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo CLIRI, Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a acompanhar essa série e a ler o livro. Para este quarto episódio, temos uma pergunta relacionada ao primeiro capítulo do livro. Pastor, o Douglas Wilson vai afirmar que, abre aspas, quando o homem deixa seu pai e sua mãe e toma uma esposa, ele declara algo sobre Cristo e a Igreja, fecha aspas. Poderia falar mais sobre essa declaração? E como seria isso com o casal ímpio? Para entender um pouco sobre isso, nós precisamos lembrar que as Escrituras estão repletas de menções a relacionamentos. Então, por exemplo, a Escritura fala do relacionamento eterno entre o Pai e o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E também fala do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Então, a Escritura, por exemplo, destaca a Igreja como noiva. Então, podemos ler Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e 10. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Apocalipse 21, versículos 9 e 10. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. E aí segue com descrições sobre a cidade, a Jerusalém celestial. Vamos pensar alguma coisa sobre esse texto. Então, na visão, o anjo anuncia e vai mostrar a João o quê? Ele diz: olha, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que João mostra, o que o anjo mostra a João é o quê? A santa cidade Jerusalém. Então isso quer dizer que a noiva é a santa cidade. São a mesma coisa, são duas figuras de linguagem para falar da mesma coisa. E nós podemos notar uma relação entre os termos adornada e santa, quando fala da cidade. Essas palavras, adornada e santa, elas também se encontram em outra parte da Bíblia. Elas nos fazem lembrar o texto de Efésios 5, versículos 25 e 26. Então, onde diz que Cristo está trabalhando, purificando a igreja para apresentar a si mesma o quê? Uma igreja adornada, uma igreja gloriosa, uma igreja santa. Então, como igreja, nós estamos em um relacionamento com Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo é a sua noiva, que também é chamada lá em Apocalipse de a Santa Cidade. Então, estamos em um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com Cristo, à luz do que a Bíblia ensina, é um relacionamento pactual, no qual Cristo está nos preparando, Ele está nos adornando, colocando, por assim dizer, joias para o dia do casamento. Somos então alvo do perfeito amor de Cristo por nós. Como é que Cristo faz isso? Paulo vai dizer lá em Efésios 5, Cristo está nos preparando para Ele mesmo, para apresentar a si mesmo uma esposa gloriosa, santa, perfeita,
Ele está fazendo isso nos santificando por meio da sua palavra. Então a palavra de Cristo é o meio através do qual ele nos santifica para esse encontro que acontecerá no dia final, quando ele vai nos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então Cristo está agindo em nós agora, está pacientemente nos purificando para que no dia final a cidade a qual nós nos tornaremos, né, a figura é essa, reflita a glória de Deus. Então pense que consolo nós temos aqui. Apesar de nós sermos cheios de fraquezas, eis como nós seremos como igreja no dia final. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É assim que nós seremos diante de Deus, diante de Cristo, no dia final. Agora é o momento em que Cristo está agindo e nos preparando para esse momento. Então, uma coisa importante, cada vez que você está ouvindo a pregação, e aí preciso colocar fiel, que não é qualquer pregação, não é qualquer coisa que se ouve que vai estar produzindo esse efeito. Você só vai estar sendo preparado para esse dia à medida em que você ouve a pregação que exalta Cristo. Se você estiver ouvindo um pregador que simplesmente está repetindo jargões, a vitória é sua, você vai vencer, você consegue, e esse tipo de coisa, como eu ouvi muitas vezes, né, tenho ouvido muitas vezes, basta botar no YouTube, ligar a rádio, coisas semelhantes, isso não é pregação. A pregação ela vai abrir a Bíblia e vai expor o texto e aplicar o texto apresentando Cristo. Então, quando você ouve a pregação verdadeira do Evangelho, Cristo está limpando você, adornando você para esse encontro no dia final. E aí, então, percebemos, desse mesmo modo que existe uma relação entre Cristo e a sua igreja, esse relacionamento entre Cristo e sua igreja, Paulo em Efésios 5 diz que nós devemos imitar esse relacionamento. Então o Douglas Wilson fala sobre Efésios 5, ele nos diz o seguinte: Paulo nos ensina, e aqui eu diria talvez para ficar um pouco mais pungente, né? O Espírito Santo nos ensina que devemos propositalmente pensar sobre o nosso casamento como uma imagem perfeita do casamento central, o de Cristo, uma imagem imperfeita do casamento central, o de Cristo com sua igreja. Então, qual é o casamento principal? O casamento de Cristo com sua igreja, o casamento de Cristo com o seu povo. Todos os outros casamentos, por assim dizer, eles são uma figura deste principal casamento. São uma figura que deve refletir esse casamento. Então, esta relação entre o casamento de Cristo com a sua igreja e o nosso casamento, a relação que é estabelecida em Efésios 5, nos leva então à conclusão de que a base do casamento é uma base pactual. Em outras palavras, a base do casamento é a aliança de Deus com seu povo. E a implicação disso é que nosso casamento deve apontar para este relacionamento pactual entre Cristo e sua igreja. Deve ser como se fosse um tipo de pregação constante. Quando alguém olha para o marido cristão, deveria estar aprendendo através da forma como o marido cristão ama a sua esposa, deveria estar aprendendo algo sobre o amor de Cristo pela sua igreja. E quando alguém olha para uma esposa cristã, deveria estar aprendendo algo sobre a submissão da igreja ao amor de Cristo. Então, quando falamos em imitar esse relacionamento, nós estamos pensando sobre... Devemos reconhecer, né, que a nossa imitação é uma imitação imperfeita, mas isso é o alvo. O casamento deve imitar esse relacionamento. E quando nós falhamos nisso, nós trazemos então vergonha não só para nós mesmos, mas de certa forma também para Cristo e para a sua igreja, porque o casamento deve refletir. O casamento dos ímpios deveria
de modo geral, todo casamento deveria refletir. Porém, o casamento dos ímpios não tem como, porque o marido ímpio não está imitando a Cristo, ele não conhece a Cristo e ele não procura imitar a Cristo. E a esposa ímpia, ela não conhece a Cristo e não está procurando imitar a esposa de Cristo, que é a igreja. Então, o casamento do ímpio, ele está dizendo mentiras a respeito do grande casamento, que é o casamento de Cristo com a sua igreja. Por exemplo, quando um homem é infiel à sua esposa, é como se estivesse dizendo Cristo é infiel à sua esposa, e isso é uma mentira. Agora, essa mentira ela fica mais terrível, vamos dizer assim, quando essa mentira vem de um casamento de pessoas cristãs que dizem conhecer a Cristo, então elas deveriam refletir a relação entre Cristo e sua igreja. Um marido que não ama sua esposa é uma mentira sobre Cristo e a igreja. Uma esposa que não se submete ao seu marido é uma mentira sobre Cristo e a sua igreja. Então devemos pensar que o nosso casamento ele tem implicações não só pessoais, mas ele tem implicações mais amplas, inclusive sobre o Evangelho. Pastor, sobre isso, a gravidade dessa mentira, desse falso testemunho contado acerca de Cristo, ele é maior para um casal cristão ou para um casal ímpio, ou seria equiparado? Para um é mais grave que para o outro? Eu creio que é mais grave para o casal cristão. Para quem é dado mais lhe será cobrado. Então eles têm mais conhecimento, ou pelo menos afirmam ter, né? Eles têm Bíblias, eles têm um contato com o Evangelho, então eles devem viver à luz dessa realidade. E aí vamos esbarrar um pouco no que a Raquel mencionou anteriormente. Muitos cristãos, eles são rasos em sua teologia. Então eles não conhecem o que a Bíblia diz sobre Cristo e sobre a igreja. Então eles acham que simplesmente o que acaba se tornando o modelo de casamento dessas pessoas é um youtuber, o casamento do youtuber, o casamento de uma novela, de um filme, de um livro. Quer dizer, o padrão não é Cristo nem a sua igreja, porque eles nem vinculam uma coisa com a outra. É como se fosse assim, olha, Cristo e a igreja no domingo, quando eu vou para a igreja, para o culto. Mas aqui durante a semana, não. O casamento é outra coisa. Então, mesmo quando eles vão à Bíblia ou vão para livros supostamente evangélicos sobre o casamento, eles estão procurando aquele tipo de resposta que é uma resposta mecânica, né? Faça isso, seu casamento vai melhorar. Quando a resposta correta envolve conhecer a Cristo e relacionar-se corretamente com Ele. Encerramos assim o 4º episódio do GraçaCast. Permitindo o Senhor, em breve postaremos o 5º episódio. Pedimos que, se esse episódio foi edificante para você, que você o compartilhe e deixe um comentário. Até a próxima!